Boa tarde. Primeiramente, eu queria pedir muita ajuda de vocês de novo pra gente conseguir divulgar o canal, tá? Eu vou explicar o porquê a importância de aumentar o número de inscritos. Quanto mais inscritos eu tiver o canal, quanto mais visualizações, curtidas tiver o canal, mais o Google vai indicar. Por exemplo, uma pessoa vai pesquisar lá autismo, mas ele vai indicar como sugestão, como pesquisa, o canal. E como o objetivo desse canal é divulgar o autismo, né, que só conhecimento diminui o preconceito, só conhecimento vai fazer as pessoas saberem lidar de forma adequada com as pessoas autistas. Então, quanto mais pessoas, né, conhecerem o canal, melhor vai ser essa conscientização. Então, eu sempre falo, desculpa, mas realmente é muito importante a ajuda de vocês. Ou compartilhando o vídeo em qualquer lugar, ou divulgando, né, o canal, né, porque para as pessoas poderem se inscrever e realmente nós alcançar esse objetivo que para mim é muito importante. Eu levo esse canal muito a sério mesmo, né? Não é um passatempo para mim. Para mim ele é realmente muito, muito importante. Até em outro vídeo eu vou falar como o conhecimento pode diminuir o preconceito, que às vezes as pessoas acham, mas não adianta ter conhecimento. Quem tem preconceito vai ter preconceito. Que duas experiências que eu, né, soube que através do conhecimento, pessoas que tinham preconceito eliminaram esse preconceito, mudaram a atitude com o autista, tá? Mas eu vou em outro vídeo eu vou contar essas experiências. Hoje o assunto do vídeo vai ser outro. Hoje o assunto do vídeo é por que o autista tem dificuldade de interagir. Por que o socializar, né, é difícil para o autista, né? Até para a gente, né, acabar com esse preconceito que tem, que autista é frio, autista não tem empatia, autista não gosta de pessoas, tá? Eu vou mostrar vários itens que dificultam essa interação. E se ponham no lugar, se você fosse esse autista, vocês conseguiriam interagir? Seria fácil interagir? Então vamos lá. Vamos começar para não ficar extenso esse vídeo, né? Expressões faciais. Muitos autistas, eles têm dificuldade em identificar, em entender expressões faciais. Pelo rosto, sabe? Se a pessoa tá feliz, tá triste, tá braba, tá com medo. Às vezes pela essa expressão facial, para eles é muito difícil eles identificar. Eu até me lembro uma vez, antes do diagnóstico, o Gabriel tinha 3, 4 anos, e veio um parente na minha casa que ele estava acostumado. Veio a família desse parente, né? E ele foi lá pro quarto. Foi lá pro quarto e não queria sair do quarto de jeito nenhum. Eram pessoas que ele tá acostumada, pessoas que ele gosta. E daí eu fui lá conversar com ele e ele me falava, e nós só conversando coisas engraçadas do dia a dia e rindo um pouco, né? As pessoas estão rindo. E esses risos estão me dando medo. Eu achei aquilo muito estranho, mas sem conhecimento nenhum, achei estranho, mas não entendi. Hoje eu sei que as expressões faciais muitas vezes é difícil para eles entender, identificar. Outro item, hipersensibilidade auditiva. Que nem eu já falei em outros vídeos, é como se o autista ele escutasse muito mais alto, ele tivesse uma sensibilidade, né? Não todos, mas muitos autistas, né? Auditiva. Então, o barulho, tom voz alto, a voz alta, não precisa gritar, mas o tom alto da voz, diferentes barulhos, isso pode deixar o autista muito nervoso, dar um incômodo muito grande para eles. Imagina se a gente escutasse muito mais alto, como aquilo não iria nos incomodar. E às vezes barulhos que para nós, para os neurotípicos, é barulhos que passam desapercebidos. Eu já vi um relato de uma autista falando para a mãe que quando as crianças usavam a borracha para apagar na escola, esses tipos de barulhos que são barulhos que a gente muitas vezes nem escuta,
para ela desconcentrava, ela não conseguia realizar a atividade. E eles podem ser seletivos. Alguns barulhos incomodam, deixam eles nervosos e outros não. Né? Isso eu já li que realmente é assim e eu já vi com meu filho. Tem barulhos altos que ele não se importa, que não deixam ele nervoso. E outros já desorganizam ele, tá? Ser literal e não entender ironias. Eles são literais, que nem eu falei. Se eu falar pra ele assim que... Eu me lembro muito quando eu era pequena, a gente faz muito isso com criança. Até eu faço também com... Vou te pegar. E a criança até gosta e ri e tal. Se ele falar, eu vou te pegar, ele fica brabo, fica com medo, porque ele acha que a pessoa vai pegar ele, pegar pra, né? Não, eu vou te pegar de brincadeira, né? Ai, eu vou morrer de tanto rir, vai achar que a pessoa vai morrer mesmo, né? Não entender o literal, ou ironias, né? Ironias, né? Falar às vezes uma coisa brincando e ele acha que tá falando sério, né? Isso eles têm dificuldade de entender e pode até deixar eles brabo, né? Porque eles não entendem a ironia, o sentido figurado da palavra, eles têm essa dificuldade. Ser sem filtro. Geralmente, muitos autistas são muito sinceros, você não tem aquele filtro, sabe? De pensar antes de falar, por exemplo, a minha amiga tá com uma camiseta muito feia, mas eu não vou dizer para não magoar. Eles vão olhar, nossa, tua camiseta tá horrível. Então, muitas vezes isso vai dificultar a interação, até os outros podem, né, interpretar como falta de educação, como antipático, né? Mas não significa que a gente não possa trabalhar isso. Eu vou dar um exemplo com meu filho. Nessa época de Natal, Dinda, avó, pedindo sugestões de presente. Eu conversei com ele, até porque é muito difícil, né? Saber o que ele quer, porque ele, por causa dos interesses, né, restritos e tal. E daí eu conversei e tal. E daí ele falou assim pra mim: ai, mãe, mas se alguém me der um presente que eu não gosto, eu vou dizer eu não gosto e vou devolver. Daí eu conversei com ele: filho, a pessoa, quando ela te dá um presente, ela te dá com muito amor, né? Ela tá gastando dinheiro que ela não precisava gastar, que ela não tem obrigação de dar presente nenhum pra ti. E tu falando assim, ela pode ficar bem triste. Daí ele olhou pra mim e falou: tá, mãe, tá bom. Se eu não gostar, eu não vou fazer isso. Eu não tô forçando ele a ser diferente, tá? E nem tô desrespeitando ele. Porque se eu falasse isso e mesmo assim ele falasse eu não consigo, eu ia respeitar. Eu só estou explicando, tentando fazer ele entender, até pensando nele, que ele vai crescer. E muitas vezes, se ele fizer isso, ele mesmo vai sofrer, porque algumas pessoas podem acabar, né, se magoando e se afastando dele. Então, pro próprio bem dele, eu conversei, né, eu não xinguei, eu não critiquei, né, conversei numa boa, foi uma estratégia que eu tentei. Se não funcionasse, eu ia respeitar, entendeu? Porque eles podem também, nunca vão deixar de ser autistas, mas eles podem aprender, né, a lidar melhor com certas situações, até pro bem deles, né? Porque eles vão crescer. Crianças, a gente acha tudo bonitinho, mas a gente não pode esquecer que eles vão crescer. E daí, com isso, eles mesmos podem futuramente vir a sofrer. Quebra de rotina. A quebra de rotina deixa eles muito nervosos. Então, às vezes, podem estar irritados, nervosos, bravos. Não porque eles não estão gostando do lugar ou da situação, mas eles fugiu muito da rotina deles, ou eles não foram preparados para essa mudança de rotina. E isso deixa eles bastante desorganizados. Por isso que eu sempre costumo, quando eu vou sair, falar quem vai estar lá, onde nós vamos, o que nós vamos fazer, né? Concentração. Eles podem ter dificuldade de concentração. Até na questão aqui, ó, que eu acho que eu até pulei sem querer, do hiperfoco, entendeu? Do interesses restritos. Muitos assuntos não interessam a eles. Só que a gente, o neurotípico, mesmo quando um assunto não interessa, por educação ou por, sei lá, a gente conversa igual, se concentra igual, e eles muitas vezes não. Se é um assunto que não é um assunto dos interesses que eles gostam, muitas vezes eles se distraem, se desligam, ou vão querer mudar de assunto. E isso vai dificultar, às vezes, né, a interação, né?
E a dificuldade de concentração. Às vezes, algumas atividades exigem grande esforço cognitivo deles. E com isso, eles acabam se desligando do resto, né? Como todo aquele processo no cérebro é diferente, então, às vezes, para eles conseguirem se concentrar numa atividade, eles vão ter que pôr toda a energia naquela atividade. Então, é como se eles se desligassem do resto. Que nem, por exemplo, se ele está desenhando e começar a conversar com ele fica muito brabo, muito irritado. Porque tira a concentração dele. Ele está desenhando, ele vai desenhar. Né? Se ele começar a desenhar e alguém começar a conversar, ele não consegue. E isso desorganiza ele. E acaba deixando ele bem brabo. Esses são alguns dos itens, né, que podem trazer dificuldades para a interação. Agora, se põe no lugar do autista. Se você tivesse todas as dificuldades, seria fácil interagir? Com certeza não. Seria fácil ir numa festa, num lugar barulhento, né? Com certeza não, né? Então a gente tem que começar a entender como funciona o cérebro autista, para a gente ter empatia de colocar no lugar deles, o quanto é difícil a interação, né? Para eles. Mas eles não são frios, eles têm sentimentos, eles têm empatia. Eles têm pessoas que ele gosta, que ele chega a chorar de saudade, né? Teve um caso de um parente nosso que teve uma época que ele chorava, que eu tive que fazer videochamada com essa pessoa, né? De tanta saudade que ele sentia. E meu filho tem laudo de autismo moderado. Então são muito, como eu falei, falta de conhecimento, né? Porque ter dificuldade de interagir não significa que eles não gostam de interagir. São dificuldades. E por isso a importância das terapias e de estratégias, né, adequadas. Nunca um autista vai deixar de ser autista. E nem precisa, né? Porque autista não é doença, autista não é ruim. Mas tem como aprender a lidar, né? Que nem eu falei a questão do barulho, né? Hoje o meu filho está muito mais tolerante ao barulho devido a estratégias e terapias que eu utilizei com ele. Ele continua sensível a barulhos, mas não no nível que ele era antes, de ficar muito nervoso e até agressivo. Tá certo? Eu vou parando por aí para não ficar extenso. E por favor, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, divulgar esse canal, porque eu preciso aumentar o número de inscritos para realmente alcançar o meu objetivo de conscientizar as pessoas sobre o autismo. Conhecimento acaba com preconceito, conhecimento vai fazer um mundo onde os autistas vão ser muito mais felizes, onde vai ter a verdadeira inclusão. Então, por favor, eu preciso muito da ajuda de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.